Vamos lá? Voltamos. Cooperação internacional, né? Ela está descrita a partir do artigo 26. E aí, aquele videozinho que eu coloquei para vocês da AGU, se vocês quiserem acessar e assistir com mais calma, está nesse link aqui, tá? No material de vocês. É só clicar que vai ser direcionado para ele, tá? Mas vamos lá. Qual é a origem dessa cooperação internacional? Como eu havia dito, essa origem ela vem do princípio da reciprocidade, que era muito visto no direito internacional. Era não, é até hoje, por conta de tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário. Então, essa origem vem de tratados e relações diplomáticas voltadas ao respeito à soberania e à não impunidade dos delitos. Então, você já tinha, de certa forma, uma necessidade de cooperar um com o outro, né? Essa cooperação entre países soberanos, exatamente por quê? Porque, em alguns momentos, do mesmo jeito que um país estrangeiro precisa da ajuda do Brasil, o Brasil também precisa da ajuda desses países. Então, essa reciprocidade, ela é algo natural dentro do direito internacional. E aí o legislador trouxe para dentro do processo civil e regulamentou a questão da cooperação internacional no próprio código, tá bom? Então, o que significa cooperação internacional? O conceito significa toda forma de colaboração entre Estados, e aqui Estados, países soberanos, para o alcance de um objetivo comum com reflexos jurídicos, podendo ser de ordem processual ou não. O que eu quero dizer com pode ser de ordem processual ou não? É porque, muitas das vezes, eu vou ter a cooperação internacional entre esferas da administração pública, sem que esteja presente o Poder Judiciário. Então, eu posso ter, por exemplo, o auxílio da Receita Federal Americana com a Receita Federal Brasileira, uma auxiliando a outra. A Interpol, junto com a Polícia Federal. Então, é possível esse auxílio mútuo. Só que aqui, como eu falei para vocês, eu tenho duas formas de cooperação internacional. Eu tenho a cooperação jurisdicional e tenho um auxílio direto. A gente vai trabalhar com os dois, tá? Então, qual é o objetivo da cooperação internacional? Primeiro, garantir a eficácia da prestação jurisdicional. Que muitas das vezes essa prestação jurisdicional, ela precisa, né, do apoio de um outro ente, né, jurisdicional que não é brasileiro. E vice-versa. O objetivo de um acesso à justiça maior e o fortalecimento do Estado democrático. Como é que eu vou classificar essa cooperação internacional? Essa cooperação pode ser ativa ou passiva, ou você coopera ou você é o cooperado. Ela pode ser direta ou indireta, né? Eu posso estar cooperando diretamente entre administração e administração, ou pode ser indireta, ou seja, algum tipo de auxílio que estão me pedindo, para poder auxiliar, eu preciso ir ao judiciário para depois poder auxiliar. Então, eu vou explicar isso para vocês. Então, esse auxílio vai ser indireto. E pode ser jurisdicional ou jurídica, entre administrações e entre judiciários. Espécies de cooperação internacional. A primeira, auxílio direto. E auxílio direto eu não tenho a presença do Poder Judiciário no tocante a autorizar, né, aquela prática. Como é que eu vou explicar isso para vocês melhor? No auxílio direto, eu tenho de um lado, né, requerendo a cooperação, um órgão da administração pública. E de outro lado, concedendo essa informação, um outro órgão da administração pública. Tá? Então, eu não tenho aqui uma cooperação entre poderes judiciários. Entenderam? Eu não tenho, assim, um poder judiciário, né, sendo reconhecido por outro poder judiciário. Um poder judiciário ajudando o outro poder judiciário, cooperando com outro poder judiciário. Eu não tenho. Quando eu falo do auxílio direto, eu falo de administrações públicas, tá? De órgãos da administração pública. E a cooperação jurisdicional. Aqui sim. Aqui sou o poder judiciário, né, cooperando com o outro poder judiciário. Quer seja para que uma decisão proferida pelo poder judiciário de outro país produza efeitos internamente, quer seja para que eu possa localizar alguém
para o Poder Judiciário estrangeiro, isso ocorre muito em citações, né? Eu preciso citar alguém estrangeiro, então o Brasil vai rogar para que o Poder Judiciário estrangeiro proceda com a citação daquela pessoa, e vice-versa. O Poder Judiciário estrangeiro roga para o Poder Judiciário brasileiro para que ele possa proceder com a citação daquela pessoa. Citação ou intimação, a depender do caso concreto, tá? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, que é o que a gente chama de carta rogatória. E aí, quais são os princípios que vão nortear a cooperação internacional? O princípio do devido processo legal no país de origem. Por quê? Porque o Brasil só vai cooperar, né, se lá, o país que está pedindo a cooperação, ele respeitar o devido processo legal. Se não houver o respeito ao devido processo legal, se não houver todas aquelas garantias de isonomia, de contraditório, não haverá cooperação. Um segundo princípio que norteia a cooperação é o princípio da igualdade de tratamentos, né, para nacionais e estrangeiros. O que isso quer dizer? Que ele só vai cooperar para países que trata com isonomia tanto os nacionais daquele país quanto estrangeiros. Se houver qualquer repúdio a estrangeiros dentro daquele país, né, o Brasil não irá cooperar. O terceiro princípio é o da publicidade. Essa cooperação tem que ser pública, é preciso dar conhecimento dessa cooperação. E, por fim, a espontaneidade da informação. Eu não posso obrigar um país a me ceder a uma informação, nem posso ser obrigado a ceder a uma informação. Até porque a gente não pode esquecer que são países soberanos, então cada um tem a sua própria soberania. Não é qualquer informação que o Brasil vai, por exemplo, ceder para um ente estrangeiro, para um Estado estrangeiro. Por quê? Porque determinadas informações, se eu passar, pode colocar em risco a própria nação brasileira ou ainda ferir a ordem jurídica interna. Então, eu não vou. Por exemplo, imagine que um país está me pedindo informações sobre imóveis brasileiros por conta de uma união estável lá. Eu não vou ceder essa informação. Por quê? Porque, para começo de conversa, qualquer demanda concernente a imóveis localizados no Brasil, a competência é exclusiva brasileira. Né? A jurisdição é exclusiva brasileira. Então, por que eu vou ceder informação? Não. Eu simplesmente vou informar, olha só, esse tipo de informação não será cedido porque qualquer demanda que diga respeito a imóveis no Brasil, a jurisdição brasileira é exclusiva. A jurisdição brasileira não permite que outra jurisdição decida. Então, essa informação eu não vou ceder. Tá? A gente não pode esquecer nunca que a cooperação não é algo obrigatório. Eu estou ajudando, eu estou cooperando, tá? Então, tem limites. Essa cooperação pode ter limites, exatamente. O limite está na soberania de cada país. Beleza? Então, partindo daí, a gente começa a estudar a primeira modalidade de cooperação internacional, que é o auxílio direto. O auxílio direto ele está elencado nos artigos 28 a 34 do CPC. E o auxílio direto, como eu falei, ele provém de uma autoridade administrativa. Ele não implica medida decorrente de decisão judicial. Não foi uma decisão judicial que está sendo pedida para que eu cumpra aqui, ou está sendo pedida para que eu avalie aqui. Não. O pedido vem sempre de uma autoridade administrativa, tá? Visa alcançar a celeridade, porque, imagina, por exemplo, a Interpol e a Polícia Federal, né? Eu tenho informações e aí eu consigo tornar mais célere a minha investigação, tanto lá quanto aqui. E é vedado auxílio em caso de jurisdição exclusiva, como eu acabei de falar para vocês. Em relação a imóveis, não posso porque é proibido. Eu não posso ceder informações, já que a jurisdição brasileira é exclusiva. Tá ok? E aí, como é que acontece mais ou menos esse auxílio direto? Eu tenho uma autoridade administrativa que vai pedir. Só que no Brasil, o que o legislador definiu? Que ele não vai pedir direto para a autoridade administrativa no Brasil, porque nós precisamos saber que tipo de informações estão sendo dadas, que tipo de informações estão sendo pedidas. Então, eu preciso de uma autoridade central que desenhe isso, que defina. Então, ela serve de ponte. A regra é que a autoridade central seja o Ministério da Justiça. Essa é a regra. Por que eu falo que é a regra? Porque tem exceções. E muitas exceções estão descritas em próprios tratados internacionais. Por exemplo, o Tratado de Haia define que a autoridade central vai ser a Secretaria de Direitos Humanos da República, né? Porque
o Tratado de Haia trata dos sequestros internacionais. Então, quem é que atua como autoridade central se a questão envolver o Tratado de Haia? A Secretaria de Direitos Humanos da República. Alguns outros tratados definem o Ministério Público como autoridade central. Então, se o tratado internacional nada falar, qual é a regra? O Ministério da Justiça. Tá ok? Essa regra, inclusive, está lá no artigo 26, parágrafo 4º. E aí, essa autoridade administrativa estrangeira, ela pede a informação para a nossa autoridade central, vamos colocar aqui o Ministério da Justiça, e o Ministério Público, o Ministério da Justiça vai requerer a informação da nossa autoridade administrativa. Então, imagina, a Receita Federal francesa, ela pede informação para a nossa autoridade central, que é o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça vai pedir a informação para a Receita Federal. E aí a Receita Federal passa a informação para essa autoridade central, que vai passar para a autoridade administrativa estrangeira. Só que existem casos no Brasil que aquela autoridade administrativa não pode ceder informação, né, de livre e espontânea vontade. Essa informação só pode ser passada, né, via autorização judicial, ou é determinada informação que eu só consigo acionando o judiciário. Isso não quer dizer que eu não tenha aqui um auxílio direto. Eu continuo tendo auxílio direto. Só que a autoridade central, se eu tiver que demandar para conseguir aquela informação, a autoridade central vai determinar quem de direito. Então, normalmente, o Ministério Público aciona o judiciário, obtém a informação, passa para a autoridade central, que é o Ministério da Justiça, para quê? Para que esse Ministério da Justiça passe para a autoridade administrativa. Então, o esquema é mais ou menos esse aqui, ó. Autoridade administrativa estrangeira passa para a autoridade central, via de regra, Ministério da Justiça, e aí o Ministério da Justiça requer essa informação para a autoridade administrativa, quando for possível, e quando não for possível, aí eu vou para o judiciário, obtenho a informação que eu preciso, passo para a autoridade central, e a autoridade central passa, então, para a autoridade administrativa estrangeira, tá? Isso é o auxílio direto. Perceba que eu tenho dos dois lados sempre uma autoridade administrativa, tá ok? Eu não tenho aqui dos dois lados o judiciário. Por acaso, por conta do nosso ordenamento jurídico, determinadas informações, determinados esclarecimentos que pode me ser solicitado por uma entidade estrangeira, precisa passar pelo crivo do judiciário, tá? Mas outras não. Agora, se precisar passar, perceba, eu estou aqui entre a autoridade administrativa e o judiciário. O judiciário confere a informação, a autoridade administrativa passa, então, para a autoridade central, e aí a autoridade central passa a informação para a autoridade administrativa estrangeira. Beleza? Tranquilo? Então, seguindo. E aí a gente vai falar ainda do auxílio direto em relação à cooperação ativa. Como é que acontece? Ativa, né? O Brasil, ele vai pedir a cooperação. Então, ele encaminha o pedido para a autoridade central, e todo pedido de documentos tem que ser traduzido para a língua estrangeira. Então, se eu estou pedindo para a autoridade central francesa, eu tenho que traduzir todos os documentos para o idioma francês para solicitar aquela cooperação. E quando o Brasil é o cooperado, é aquele que vai cooperar, é aquele a quem se pede a cooperação. E aí é preciso a certificação da autoridade estrangeira, a autoridade estrangeira precisa mostrar que ela é a autoridade realmente, né, dentro daquele país e requer aquela informação. Por isso, essa certificação ela tem que ser autêntica e com clareza no pedido, tá? É vedado a cooperação em casos que afrontem a ordem pública, nós havíamos falado anteriormente. Atos que dependam de decisão judicial no Brasil, como eu falei, a autoridade central, ela vai designar o Ministério da Justiça, se for o Ministério da Justiça, vai designar a AGU para buscar essa informação no judiciário. Se, porventura, a autoridade central for o Ministério Público, o próprio promotor vai buscar essa informação no judiciário, tá? E essa informação, nos casos de eu precisar do judiciário para obter essa informação para encaminhar, vai ser sempre a competência da Justiça Federal, tá ok? Não esqueçam disso.
tá? E aí tem um detalhezinho aqui que eu falo para vocês. Independe, esse auxílio direto independe do juízo de delibação do STJ. Ou seja, o STJ não entra aqui na parada. Ele não tem que autorizar nada, tá? A gente não está aqui diante da cooperação jurisdicional. O auxílio direto, ele afasta o judiciário da necessidade de exercer qualquer juízo aqui, tá? Eu só vou usar o judiciário porque eu não tenho como, aquela autoridade, não tem como ceder direto a informação sem que seja através do judiciário, beleza? Então, toda aquela conversa que eu falei com vocês de ir para o judiciário está aqui elencado nos artigos 32 e 33 do CPC, tá? E aí a gente começa a falar, então, dessa cooperação jurisdicional. E a cooperação jurisdicional é exatamente a cooperação entre poderes judiciários de países diferentes, vai estar elencada no artigo 36 e no 960 do CPC. E sempre que eu falo de cooperação jurisdicional, significa que eu vou precisar da autorização do STF. Sempre. E essa autorização a gente chama de homologação, né? De ratificação. O STJ, obrigatoriamente, quando vem do Estado estrangeiro, o STJ precisa autorizar que aquilo produza efeitos no Brasil. Ele precisa autorizar que aquilo ocorra dentro do território nacional. E aí, perceba, de um poder judiciário para outro poder judiciário. E aí, sempre que eu vou ao STJ, ele vai fazer o quê? Um juízo de delibação. O que significa esse juízo de delibação? É analisar aspectos formais. Se eu tenho uma sentença estrangeira para ser homologada pelo STJ, que significa autorizar que ela produza efeitos no território nacional, o que o STJ vai olhar nessa sentença? Os aspectos formais. Se houve legalidade, se lá naquele país de origem houve devido processo legal, se houve o contraditório, se foi respeitado o contraditório. Por quê? Ele não vai poder entrar na seara da justiça da decisão, que é o mérito. Se foi procedente, se não foi procedente, como não foi procedente, ele não vai entrar nessa análise. Por quê? Porque essa análise foi feita pelo juízo estrangeiro. Então, todas as discussões concernentes à justiça da decisão foi feita no juízo estrangeiro. Essa análise pelo STJ é vedada. Ele não analisa o mérito da questão, tá? O que ele vai analisar é só se aquela decisão fere ou não a ordem jurídica interna. E aí, a atividade jurisdicional estrangeira, né? Que é exatamente no sentido de quê? De que ele permita que produza efeitos aqui dentro. Então, a gente tem duas atividades jurisdicionais estrangeiras que podem, né, serem autorizadas a produzirem efeitos no território nacional. A primeira é a carta rogatória, que serve para quê? Para que haja a prática de atos jurisdicionais em território nacional. Então, o que são essas práticas? Eu vou citar um réu, eu vou intimar uma testemunha, eu posso ouvir essa testemunha aqui. Isso tudo se faz através da carta rogatória, tá? E vendo carta rogatória, é necessário o exequatur do STJ. O que é exequatur do STJ? É a autorização do STJ. Ou seja, o Poder Judiciário, inglês, americano, alemão, francês, eles encaminham uma carta rogatória para o Brasil, solicitando a prática de um ato jurisdicional, uma citação, uma intimação de uma parte, a oitiva de uma testemunha, a oitiva do depoimento de um réu, a produção de uma determinada prova. Tudo isso são atos jurisdicionais que podem ser requeridos por um juízo estrangeiro. Mas, para que tudo isso aconteça aqui, para que a Justiça Federal possa citar o réu, para que a Justiça Federal possa intimar uma testemunha, ou ouvir uma testemunha, ou produzir uma prova, ou penhorar um bem, para que tudo isso aconteça, precisa que o STJ autorize, tá? E por que eu falo Justiça Federal? Porque, em se tratando de qualquer questão estrangeira, né, que venha a ser autorizado para produzir efeitos aqui, não é o STJ. O STJ só vai autorizar que aconteça em território nacional. Mas quem vai processar aquele pleito, aquele pedido, é sempre a esfera da Justiça Federal, tá? E a segunda é a homologação de sentença estrangeira, que a gente falou logo no início da aula, né, um pouquinho antes, a respeito de fazer com que uma sentença estrangeira produza efeitos. Então, perceba, eu tenho aqui um poder judiciário, né, cooperando com outro poder judiciário.
E se eu tenho um poder judiciário de um lado cooperando com outro poder judiciário, obrigatoriamente eu vou depender da autorização do STJ. Tranquilo? Até aqui? E aí, como eu falei para vocês, não é só a cooperação internacional que o legislador tratou. O legislador também tratou da cooperação nacional. E essa cooperação nacional, ela vai estar no artigo 67 e 68. O que isso quer dizer? Que o poder judiciário interno, né, ou seja, o poder judiciário brasileiro, ele precisa cooperar um com o outro. Então, eu posso ter cooperação da esfera da justiça do trabalho com a esfera da justiça civil, da justiça criminal com a justiça civil, entre órgãos da própria justiça civil, né, da terceira vara civil com a quinta vara civil, da vara civil de Cachoeiro de Macacu com a vara civil da capital. Essa cooperação também é importante. E também é baseada no princípio da reciprocidade. Tá ok? E aí o artigo 67 ele vai impor o dever de recíproca cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário. Ah, mas como é que essa cooperação é feita? O legislador, ele trouxe algumas hipóteses de execução, mas que elas não se esgotam. Isso é um rol exemplificativo. Então, todo e qualquer comportamento, no sentido de ser cooperativo, é bem-vindo. Então, o legislador coloca, olha, pode ser feito concílio direto, pode ser feito no caso de reunião ou apensamento de processos, pode ser feito no caso de prestação de informações, pode ser feito em atos que são concertados entre, ou seja, eles mesmos acertam quais atos eles vão cooperar um com o outro, tá? Então, não há limite. Esse rol que o legislador traz no artigo 69, ele não delimita, só são esses casos de cooperação. Não, ele deixa bem aberto, exatamente por quê? Para que possa ter uma maior celeridade na prestação jurisdicional. E muitas das vezes isso acontece, porque, olha só, vocês vão estudar uma carta chamada carta precatória. Gente, carta precatória é horrível. Porque, por exemplo, eu preciso ouvir uma testemunha no Rio Grande do Sul. Aí eu estou aqui no juízo civil do Rio. Aí o juízo do Rio encaminha uma carta precatória para o juízo do Sul. Esse juízo do Sul vai determinar a intimação da testemunha para ouvir a testemunha, para mandar de volta. Quando os autos eram físicos, gente, a carta precatória sumia. Então, a gente acabava tendo que contratar um advogado lá, um correspondente, para poder acompanhar isso lá no Sul. Isso era gasto. Então, hoje, isso pode ser feito de outra forma. A gente está num universo virtual, por conta da pandemia, mas hoje isso pode ser feito de outra forma. Entendeu? O magistrado do Rio já pode entrar em contato com o magistrado do Sul para tentar fazer com que essa colaboração ela ocorra mais fácil. Então, de repente, eu não preciso de uma carta precatória. O magistrado ele pode encaminhar via PJE, via ofício, né? Ou via e-mail para o próprio juízo do Rio Grande do Sul, e eles podem acertar como esse ato vai ser praticado, tá? Isso tudo com base em quê? Na cooperação nacional. Então, colaboração por cartas de ordem, precatória, rogatória, tudo isso é autorizado pelo legislador, tá? Como eu falei, esse rol é exemplificativo, não se esgota aqui, ok? Bom, então a gente fica por aqui, e a mensagem da semana é: o que eu aprendi com o Google é que nunca saberei o que eu deveria saber. E essa frase é de Zygmunt Bauman, e quem puder ler, esse teórico é maravilhoso, e ele tem um livro muito bom chamado Modernidade Líquida, tá bom? Bom, a gente fica por aqui, e na semana que vem a gente se encontra, né, para mais um capítulo da nossa aula, né? Agradeço a todos a presença, deixo um super beijo no coração de todos e até a próxima semana, que se Deus quiser, tá? Tchau, tchau.